Olá, meninos e meninas! Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão da ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional, né? Dessa influência, tanto ali no território que ele conquistou, quanto internacionalmente. Então, vamos lá? Antes de falar dos Estados Unidos, né, é importante a gente trabalhar alguns detalhes. Trouxe aqui para vocês a questão da bandeira dos Estados Unidos, né, Estados Unidos da América. Então, tem tanto os dois tipos de abreviação, tanto o A quanto o SA, né? O A, no caso, a abreviação do nome em português, Estados Unidos da América, e usa, né, o SA, a abreviação do nome em inglês, United States of America. A questão da bandeira, a gente vai perceber as cores brancas e a cor branca e vermelha, as estrelas, que cada símbolo desse representa, né? As estrelas da bandeira dos Estados Unidos representam 50 estados do país, enquanto essas listras horizontais, né, vermelhas e brancas, simbolizam as 13 colônias inglesas que deram início à nação estadunidense. Então, nós temos aqui 50 estrelinhas e aqui 13 listas, tá? Alternadas, brancas e vermelhas. Tem que ter bandeira, né? Falar dos Estados Unidos, tudo pra eles é bandeira. Então, vamos lá. Agora que você já conhece a bandeira, vamos lá. Estados Unidos. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é essa questão da localização e a divisão administrativa. Antes de falar isso, o próprio nome já diz, Estados Unidos da América. Nós sabemos que os Estados Unidos estão no continente americano e tendo por base a divisão política, né? Essa divisão que leva como base os critérios físicos, os Estados Unidos está na América do Norte, ali junto com o Canadá e o México. Já olhando pelo aspecto socioeconômico, ele integra ali a América anglo-saxônica, né? Que fica somente ali Estados Unidos e Canadá. Isso nós já vimos. Então, bora lá para as localizações mais específicas. A primeira que eu falei aqui, que vocês têm que ter noção, é que os Estados Unidos integra na primeira regionalização a América do Norte, na segunda, né, a América anglo-saxônica. Localizado na América do Norte, ele fica ali entre o Canadá e o México. Esse território dos Estados Unidos, ele ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras emersas do planeta. O que seriam essas terras emersas? São essas terras que não estão inundadas, né? Estão acima da água. No sentido leste-oeste, ela estende-se por 4.500 quilômetros no sentido leste-oeste, né? No caso aí, longitude. E no sentido norte-sul, latitude, 2.500 quilômetros. Com 9.833.517 quilômetros quadrados, inclui também o Alasca e o Havaí. É o quarto país mais extenso do globo, né? Depois da Rússia, que é a primeira, Canadá o segundo, China o terceiro, Estados Unidos o quarto, quem sabe qual que é o quinto? Quem sabe qual que é o quinto maior? É o que nós vivemos, né? O Brasil. E é o terceiro mais populoso, com mais de 326 milhões de habitantes. Quem sabe quais são os que estão lá acima dos Estados Unidos com relação à questão de pessoas por quilômetro quadrado? Na verdade, da quantitativa de pessoas, né? Quando eu falo de populoso, eu quero saber a população absoluta, a quantidade de pessoas que vivem no território. Então, os Estados Unidos está em terceiro lugar. Em primeiro lugar vem China e Índia, né? Os territórios mais populosos, ou seja, que tem mais habitantes. Politicamente, os Estados Unidos dividem-se em 50 estados autônomos, 49 continentais, incluindo o Alasca, além do Havaí, né? Continentais que não é ilha, que está no continente. O Havaí é uma ilha. E o Distrito da Colômbia. Bora lá, agora que a gente já sabe a questão da localização, eu trouxe aqui para vocês o estado com a divisão política dos Estados Unidos, como nós vimos, são 50 estados. Dá uma olhadinha se tem algum estado que você
Não sei, vai que vocês já foram por lá, né? Ou viu uma série ou um filme, algum que pra você é mais familiar, né? Dá uma olhada, tem a Flórida, o Texas, Colorado, enfim, tem vários. 50, né, ao todo. Se vocês quiserem dar uma olhada, é importante a gente dar uma olhadinha, reconhecer a questão do território pelo mapa, tá? Bora lá. Os antecedentes da formação da grande potência. Assim como o Brasil a princípio, não tinha o mesmo tamanho do território que tem hoje, nos Estados Unidos também não, né? Esse território, dessa forma como está aqui, grandioso, ele foi sendo formado aos poucos, né? E a gente vai ver um pouco sobre essa questão dessa formação desse território, como que aconteceu. Então, já adianto a vocês que nem sempre foi assim, nem sempre foi desse tamanho. Vamos lá. Os antecedentes da formação da grande potência. O início da formação dos Estados Unidos se deu no começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras colônias europeias estáveis. Jamestown, Virgínia, em 1607, e Nova Amsterdã, que é fundada por holandeses em 1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a se chamar Nova York. Posteriormente, 11 colônias foram fundadas, formando as chamadas 13 colônias. Então, a gente sabe que o território inicial que deu origem, né, aos Estados Unidos foram as 13 colônias. Já eu mostro para vocês no mapa a dimensão, né, pra gente ter noção do quanto houve essa apropriação de território. A independência e a conquista do Oeste. Primeira coisa que a gente tem que saber é que os Estados Unidos, assim como os outros países da América, foi colonizado, né? A gente sabe que a maior parte ali não foi colônia de exploração, foi colônia de povoamento, né? Isso é importante entender o porquê do destaque também dessa região com relação aos outros países da América. A gente sabe que quando um país tem a colônia de exploração, o seu desenvolvimento, de certa forma, fica mais retardado, fica mais atrasado com relação aos outros. Estados Unidos, em sua maior parte, com algumas exceções, ocorreu a colônia de povoamento, que é aquele tipo de colonização que o colonizador ele vai para fixar moradia, não apenas para retirar tudo de bom que tem ali ou explorar o solo e levar para metrópole, tá? Então, os Estados Unidos também foi colônia, né? A gente viu aqui que estava sob o domínio dos ingleses. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias inglesas se uniram e se declararam livres do domínio inglês. Então, houve essa questão da independência em 1776. Então, eles não tinham mais ligação com o seu colonizador, né? Então, estavam independentes. Após a independência, os diversos governos que se sucederam no poder dos Estados Unidos incentivaram a expansão do território, né? Essa expansão territorial do país em direção ao oeste. Olha só, todos os governos que chegaram ao poder depois dessa processo de independência, todos eles tinham essa preocupação aqui, ó, com a expansão territorial. E hoje a gente vai descobrir por que essa inquietação para expandir esse território, tá? Não é à toa, tem algumas ideologias por trás dessa vontade de domínio, dessa vontade de conquista de território. Então, vamos lá passar. Então, aqui a gente tem que estar ciente de que, a princípio, né, teve o surgimento dessas 13 colônias e que essas 13 colônias tiveram sua independência, e após a independência, todos os governos que se sucederam após a independência tinham como foco essa questão da expansão territorial. Vamos passar o slide aqui. Eu falei para vocês que iria mostrar essa delimitação das 13 colônias, né? Então, esse mapa aqui representa as 13 colônias que eram, né, subdividida, era regionalizada como colônia do norte, colônia do sul. Então, a princípio, os Estados Unidos, o território dele era apenas as 13 colônias, ainda não era Estados Unidos, né? Era as 13 colônias. Então, mais ou menos isso. Depois eu volto nesse mapa, dar uma olhadinha aqui para vocês lembrar, né? Dar uma olhadinha, esse território aqui ainda era território espanhol. Distintas formas de conquista do território.
cessão, aquisição. Então a gente vai perceber que o território, que hoje é os Estados Unidos, ele não ficou daquele tamanho de repente, né? Foi processual, e que as formas como foi agregando os territórios foram diferentes. Teve algumas que eram cedidas, outras que eram adquiridas, né? Os processos de expansão territorial podem envolver violência contra aqueles que habitam as áreas recém-conquistadas. Essa questão de colonização, essa questão de conquista de território, ela sempre envolve essa questão de tomar o território de alguém que já estava ali. Foi o que aconteceu no Brasil, né? A gente usa muito aquele termo de descoberta do Brasil, né? Com coisa que se descobre algo que já tinha gente ali. Na verdade, foi a tomada, né, do território. Da mesma forma, aconteceu com os Estados Unidos. No território, para além das 13 colônias, tinha pessoas habitando ali. Quem que são essas pessoas que habitavam ali? São os povos originários, os povos nativos, né? Tem uns que falam povos autóctones ou então indígenas. São os povos que já viviam ali antes desse território ser tomado. Então, a gente vê aqui essa questão, que essa expansão ela vai envolver esse processo de violência contra aqueles que já habitavam ali. Já a gente retoma um pouquinho mais sobre essa questão desse processo de tomada do território e com relação a essas pessoas que já habitavam ali. Você lembra que eu mostrei para vocês? Vou voltar aqui, o mapa das 3 colônias. Observa aqui para vocês lembrar, ó, essa voltinha aqui. Gente, as 3 colônias é o que está representado aqui de cor rosa, tá? Lá nas 3 colônias ainda não estava a Flórida aqui não, era só aqui. A princípio, então, era somente esse território. Todo esse território aqui a oeste foi conquistado após a independência. Lembra que após a independência todos os governantes tinham como objetivo a expansão do território? Então, observa aqui. Então, a princípio, o território era apenas esse espacinho aqui, os outros todos foram conquistados. Aqui, cor rosa. Os Estados Unidos, antes da independência, então era somente isso. Essa parte amarela aqui, ó, cedido, é o que foi cedido pela Inglaterra em 1783. Então, esse território aqui foi cedido pela Inglaterra, essa parte amarela. Essa parte alaranjada foi comprado da França em 1803. Essa parte rosa foi comprada da Espanha em 1819, né? Essa parte aqui da Flórida. E esse amarelo mais escuro aqui, mais claro, na verdade, né? Foi adquirido por acordos com a Inglaterra. E o restante aqui foi tomado do México. Tá vendo? Foi tomado do México. Olha o tamanho do território que pertencia ao México que foi tomado, gente. Não é pouco não, né? Foi tomado do México em 1848. Vocês percebem que essa questão, por isso que a gente sempre fala assim, conquista ao oeste, conquista pro oeste. Olha aqui a Rosa dos Ventos. Então, a princípio, só tinha esse pedacinho aqui que estava a leste, e todo esse território a oeste ainda não pertencia aos Estados Unidos, né? E com essas conquistas que houve, com essas conquistas do território, né? Claro que alguns foram comprados, outros adquiridos, outros tomados, mas eles conquistaram. Ela foi processual, vocês viram que cada território foi em uma época conquistado e conquistado de formas diferentes, de maneiras diferentes, cada pedacinho desse conquistado. Percebe que eles acabaram conquistando toda essa terra aqui que fica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, tá? Agora vamos entender por que essa questão da preocupação com agregar território, sempre esse foco em expansão. Tem uma ideologia por trás disso aí e a gente tem que entender, tá? Então, a gente vai ver aqui dois tópicos importantíssimos para que vocês entendam essa questão da expansão do continente americano, ó. O ato de propriedade rural e o destino manifesto. Então, primeira coisa, o que é isso? Ato de propriedade rural e o destino manifesto. A gente vai ver que um desses aí, que é o ato de propriedade rural,
é uma lei e o Destino Manifesto é uma ideologia, né? Uma forma de pensar, uma crença. Ambos são importantes para a conquista do Oeste, foram importantes, né? Para a conquista do Oeste. Então vamos começar aqui pelo ato de propriedade rural. Ato de propriedade rural. O governo dos Estados Unidos concedia posse de 160 acres de terra a quem cultivasse por no mínimo 5 anos. Né? Que é acre? Acre é uma medida lá, medida diária que equivale a 4.047 km². Eu coloquei uma caixinha aqui. Meninos, está vendo que esse ato de propriedade rural era uma política de incentivo à ocupação de terra? Então, com o objetivo de expandir o seu território, foi feito essa lei aqui, que é chamada de ato de propriedade rural. Então, o governo falava assim, ó, quem ocupar o território e ficar nele por no mínimo 5 anos, vai conseguir, vai ter o domínio desse território, né? Parecido com essa política do ato de propriedade rural, com o que aconteceu aqui no Brasil, que é o uso capião, né? Que a gente estudou lá no 7º ano. Semelhante, né? A gente pode associar essa questão da expansão territorial também, essa lei, com outras políticas, né? Que tiveram aqui no Brasil também expansionistas para a expansão do território. Enfim, vamos voltar para os Estados Unidos. Estamos falando dos Estados Unidos. E agora a gente vai entender... Ficou claro essa questão do ato de propriedade rural? Então, é uma lei que incentivava a ocupação do território, né? Incentivando que quem ficasse por mais de 5 anos, eles teriam a posse da terra, né? Ela seria concedida a eles. Agora, o Destino Manifesto. Eu falei para vocês que o Destino Manifesto é uma ideologia, né? Não, tem mais uma coisa aqui sobre o ato de propriedade rural. Vamos terminar aqui, ó. Essa lei ela foi instituída em 1862 e atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. Então, essa lei aqui atraiu várias pessoas, né, para a região, para fixar moradia ali. E essas pessoas que vieram, elas contribuíram para a formação de um mercado consumidor interno, né? Mercado consumidor interno, eu coloquei aqui, que é o conjunto de compradores ou consumidores do próprio país. E essa formação do mercado interno foi importante para assegurar a industrialização do país, porque tinha pessoas para consumir agora o que seria fabricado. Então, essa lei foi importante tanto para a questão da conquista territorial, quanto para incentivo da questão da industrialização, né? Porque aumentou a quantidade de consumidores que consumiriam o que seria produzido ali. Agora, vamos lá para o Destino Manifesto. Eu falei para vocês que é uma ideologia. O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas pelo jornalista John L. Sullivan em 1845. Vamos ver o que essa ideologia pregava, o que ela acreditava? Olha só a crença deles. Eles defendiam que os brancos e os puritanos, né? Puritano eu coloquei aqui na caixinha, né? Membros de uma seita cristã protestante muito rígida em seus princípios, perseguidos na Inglaterra. Muitos emigraram para os Estados Unidos. Então, essa lei deste manifesto defendia que os brancos e os puritanos, eles eram os eleitos, eles eram os escolhidos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo na América. Então, o Destino Manifesto, eles acreditavam que eles eram escolhidos por Deus para desenvolver, né, esse país, que eles tem outros lugares que falam, né, que eles foram os escolhidos por Deus para ocupar essa terra. Deixa eu voltar aqui no mapa, ó. Fala que eles foram escolhidos por Deus para ocupar toda essa região aqui entre o Atlântico e o Pacífico. Percebe que é uma ideologia que, de certa forma, justifica o porquê dos governantes que entraram após a independência das 13 colônias sempre ficavam com aquela questão com foco na expansão do território. Por quê? Motivados por essa ideologia aqui,
que eles eram os responsáveis, eles eram os escolhidos, eles eram os eleitos por Deus para ocupar todo esse território, né? Do que fica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, digamos de passagem que não é um território pequeno, né, gente? Bem grande. Ficou clara a questão do destino manifesto? Então, o destino manifesto é esse conjunto de ideias, né, que eles acreditavam que eles eram os escolhidos por Deus para ocupar esse território, para desenvolver esse território. Aí vem aquela pergunta, né? E os que já estavam lá, né? Os que já estavam lá. Aí vem aqui, eu coloquei no quadrinho cinza aqui, ó. Assim, consideravam que os indígenas, né, que são os povos originários que já habitavam ali, eram incapazes de levar essa tarefa adiante, visto que até então ainda não tinham feito. Para os indígenas, a terra era considerada como fonte de vida, e para os imigrantes colonos como fonte de lucro. Aí vem aquela questão, mas por que os indígenas não têm essa, como eu posso dizer, essa ambição tão quanto esses colonos, né, que vieram da Europa tinham? Porque a relação do indígena, e isso em todos os lugares, isso também aqui no Brasil, né? Até hoje a gente vê essa questão da defesa do território brasileiro, dos indígenas, porque às vezes nós, com a nossa forma de ver essa questão da propriedade, não entende por que o indígena quer um pedaço de terra tão grande, porque a gente é assim. Se tiver um território que dá para construir uma casa, tá ótimo. Os indígenas não. A forma que eles interagem, a forma deles interagir com o solo, com a terra é diferente, né? Eles vê essa terra como algo sagrado, né? Como fonte de vida. Então, eles não têm essa ambição de querer conquistar, né? Eles têm uma forma diferente de lidar, de ver a terra. Já os migrantes, não. Eles veem a terra como fonte de lucro. Se a terra é uma fonte de lucro, o lucro, né, o sol do capitalismo, quanto mais melhor. Então, essa questão da busca por mais, quanto mais terra, mais lucro, né? Então, isso justifica por que os indígenas não tinham esse interesse tão expansionista quanto os colonos, né? Os que chegaram. Coloquei esse quadro aqui só para destacar, porque quando eles afirmam que eles foram escolhidos por Deus para ocupar essa terra, de certa forma eles estão, né, desconsiderando quem ele já vivia. Inclusive, essa ocupação do território, a gente sabe que assim como foi aqui no Brasil, não foi uma ocupação pacífica, né? Eles não chegaram lá e os indígenas, né, não pode ficar, a terra é sua, não, né? Houve conflitos também, houve a questão de massacres, tão quanto ocorreu aqui no Brasil com os nossos povos originários também, com os nossos indígenas. Lembrando que o termo correto ao se utilizar esses povos nativos, povos autóctones ou povos originários, o termo correto não é índio. Índio traz uma abordagem pejorativa, então o correto é falar indígena, ok? Ficou clara essa questão do destino manifesto? Então, o destino manifesto é essas leis que falavam, que justificavam por que eles tinham que ocupar o território, porque eles eram escolhidos por Deus para fazer isso e ser uma nação modelo. A gente percebe, né, que isso até hoje tem essa questão de querer ser modelo, querer ser além, né? Vamos lá. O avanço para o oeste, a sua conquista e o seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. É aquilo que eu falei para vocês, né? Que os indígenas não aceitaram muito essa tomada do território. Não foi muito pacífico. Houve resistência, sim. Os conquistadores organizados militarmente e munidos de arma de fogo, realizaram verdadeiros massacres de povos indígenas, o que também ocorreu na América Latina, na Austrália e na Nova Zelândia, né? Esse perfil do colonizador foi o mesmo em todos os locais. Houve resistência, sim, mas a gente sabe do predomínio do colonizador por conta desse preparo, né? Militarmente falando. Preparo bélico, né? Armas de fogo.
expansão imperial. Aí vem aquela pergunta: vocês acham que após ter conquistado todo aquele território entre a divisa dos oceanos, eles estavam contentes? Conquistamos? Cumprimos nossa missão de escolhidos por Deus? Não, né, gente? Não bastou só aquele território, não. Ó, depois de atingida a costa do Pacífico, teve início um segundo momento da expansão dos Estados Unidos. Então, depois que eles atingiram o território, conquistou tudo que eles queriam, houve um segundo momento de expansão, né? Com a aquisição do Alasca, que foi comprado da Rússia em 1867, né? Então, o Alasca, esse território que fica aqui coladinho com o Canadá. Eu trouxe essa imagenzinha para vocês terem noção da localização. O Alasca também pertence aos Estados Unidos. Estados Unidos anexou territórios até então pertencentes à Espanha, como Porto Rico, Mar do Caribe e o arquipélago das Filipinas. Que o arquipélago das Filipinas, né, esse conjunto de ilhas que tem aqui próximo aqui da China, próximo da Austrália, e também a ilha de Porto Rico, né, fica aqui próximo, mais próximo dos Estados Unidos também. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que eles apropriaram o território, não só aquele território, né, entre os oceanos, mas também entre o Pacífico e o Atlântico, mas eles também se preocuparam em ocupar outros territórios, né? Que aí vem essa questão da expansão territorial. Ó, os Estados Unidos, além de exercer sua hegemonia sobre territórios da América Central, consolidaram-se como uma potência imperialista, com possessões no Oceano Atlântico, Pacífico, né? Tem também a questão da ilha do Havaí. E agora vamos falar um pouquinho dessa questão da presença dos Estados Unidos nas outras partes do globo. Como grande potência econômica e militar, os Estados Unidos marcaram presença em diversas partes do mundo por meio das empresas transnacionais. Nós já vimos em sala de aula essa questão do que é uma transnacional, como que ela funciona. Então, os Estados Unidos, ele tem presença através dessas grandes empresas, dessas filiais, em todas as partes do mundo. Além de ter a presença pelas filiais, ele também tem essa questão das bases militares, né? Os Estados Unidos tem bases militares em várias partes também. E frotas marítimas que ficam estacionadas em todo o oceano. Então, percebe esse poderio dele, não somente no território que ele conquistou, mas mundialmente, né? Essa presença dele no globo todo, seja por transnacional, seja por base militar, ou seja por essa frota marítima que está espalhada aí estacionados pelos oceanos. Ele, né, essa questão da base militar, dessas frotas, justifica que é com o objetivo de defender seus interesses econômicos e estratégicos e conservar a sua área de influência. E tem também essa questão do intervencionismo dele nas políticas internacionais, né? A gente vê a participação e a grande influência que os Estados Unidos têm nesses organismos internacionais, como a ONU, como a OTAN. Então, os Estados Unidos têm grande poder de decisão nas questões políticas atuais e exercem forte influência sobre as instituições internacionais, como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e a OTAN, até mesmo agindo contrariamente a elas algumas vezes. Então, ele tem um poder de influência, mesmo que ele vá contra o que foi definido na ONU ou na OTAN, ele ainda exerce esse poderio. Então, ele tem esse poder de influência, de intervir, né? Pessoal, por isso é hoje. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre esse poderio dos Estados Unidos, sobre essa questão da conquista territorial, né, dos territórios, de como ele intervém, de como ele está presente nos demais locais, nos demais países e dessa influência desse país. Eu vou passar uma atividadezinha referente ao conteúdo dessa aula para vocês. Vou postar no GR8, para semana que vem, tá? E aí vocês acompanhem, fiquem atentos com relação à data de entrega. Vai ser semana que vem, então tem que entregar no dia marcado, tá, pessoal? Os professores responsáveis pelas turmas vai dar para vocês a listinha, né? Ó, segunda é isso e isso, terça é isso e isso que é para entregar, então fique atento a isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá?
tá? Pede o professor orientador da turma de vocês, caso tenha alguma dúvida, pode me procurar. E é isso, e até mais, pessoal.